Bom, primeiro de tudo, eu tenho demonstrado ao longo, principalmente desse ano, né, a minha tranquilidade, o quanto tenho estado mais tranquilo dentro de campo, né? E, na verdade, quando acontece uma confusão dessa grandeza, num jogo como esse, o que eu fiz foi tirar o meu time, né? As imagens são bem claras. No momento eu tento tirar todo o meu time dali. E já nas primeiras imagens, de eu tentando tirar meu time, algumas pessoas vêm por trás, né? Agredindo. E nesse momento eu vejo o Dudu um pouco acuado e o jogador do Corinthians andando atrás do Dudu. Eu dou a volta, há um contato normal, no meio de empurra. E nesse meio tempo ele veio para cima de mim e me deu um soco. Ou seja, é óbvio que é pequeno, eu me defendi, coloquei a mão justamente para manter a distância dele. Mas eu acho que nós temos que exaltar a nossa vitória hoje, sabe? Nós jogamos contra um time que há um bom tempo nós vimos perdendo jogos em casa aqui também. Nós sabíamos da dificuldade que seria jogar contra o Corinthians, que é um grande time, né? Então, eu acho que nós temos que exaltar essa vitória. Aconteceu, infelizmente. Deixo bem claro que o meu intuito realmente não era esse. Pelo contrário, eu fui realmente para tirar os meus jogadores, né? E acontece, infelizmente aconteceu, mas as imagens são claras, né? O importante é que nós vencemos e o primeiro passo foi dado. Eu vi, inclusive, me mandaram no WhatsApp algumas coisas de juiz, que é corintiano, e eu conversei com ele antes. É um cara que me demonstrou uma personalidade muito grande, sabe? É muito consciente daquilo que faz, independente se torce para A ou B, o importante é o profissionalismo dentro de campo, né? Então, eu acho que eu paguei um pouco pelo meu nome, né? Mas acontece, infelizmente aconteceu, a gente não tem que ficar dando muita... aconteceu. O que eu quero passar realmente para vocês é que eu estou muito tranquilo, porque realmente, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui expulso sem fazer nada. Mas acontece, agora a gente tem que pensar no Allianz Lima e depois no Corinthians jogo de volta, porque realmente é apenas um primeiro passo. É complicado ficar fora de uma decisão como essa, de um jogo como esse, mas eu creio que quando eu estive dentro de campo eu pude honrar a camisa do Palmeiras, né? Esse é o principal. Eu falei que quando eu cheguei aqui, que o Palmeiras colocava a comida dentro da minha casa, né? E depois de tudo que aconteceu, o carinho, o amor que eu sinto pelo Palmeiras aumenta a cada dia. Então o importante é que eu tive dentro de campo, pude ajudar os meus companheiros e a gente deu mais um passo, veja bem, mais um passo para um objetivo principal. Não ganhamos nada ainda. Nada, ele me expulsou e como eu estava seguro realmente que as imagens iam mostrar, eu vi inclusive uma imagem agora que estão querendo colocar que eu dei um soco. Eu não dei soco a ninguém, sabe? Eu dei uma volta, há um contato realmente quando eu dou a volta, porque eu vejo ele querendo bater no Dudu, né? Correr para trás do Dudu, né? De repente ele correu atrás do Dudu também para conversar com o Dudu, mas nesse momento é complicado. Então eu vejo tirar e quando eu me deparo com ele realmente tentando me dar alguns socos e foi um momento que eu segurei, porque ele é pequeno, então eu acabei segurando ele. Acho que não acabou ainda, estamos vivos, perdemos 2 primeiros jogos também nas quartas e na semi. Estamos vivos na competição, e sobre a confusão ali, acho que eu fui para separar, tanto que depois eu falo com o Dudu, ele fala que foi sem querer, mas acabei tomando um empurrão no rosto, a hora que eu fui ver era ele, né, mas justamente já vem mal intencionado com nós dois, ficou me ameaçando desde o começo, falando que ia me expulsar. E aí, eu acho que teve a oportunidade, ele me expulsou, mas acho que coisa do momento, o jogo quente, acabou acontecendo. Você está falando do juiz e o Felipe Melo, como é que foi durante o jogo? Também vocês chegaram a conversar, se estranharam, ele falou alguma coisa e a gente percebeu no final aqui algum princípio de tumulto nesse corredor. Foi uma consequência dessa confusão durante o jogo? Não, nem falei com ele, não teve nada, não sei se o juiz falou alguma coisa com ele, eu sei que pra mim acabou falando. E na hora que eu estava no meio da confusão, ele que veio me empurrar, tem os lances aí, eu não coloquei a mão em ninguém. Mas fazer o que o juiz já estava mal intencionado e foi isso que aconteceu. Veio, foi covarde, eu não vi ele. Toma um empurrão no rosto e aí eu fico puto, claro, mas também não tinha necessidade pro juiz expulsar, cara. Foi uma confusão generalizada ali, ele, como eu disse ali antes, ele veio mal intencionado, já estava me ameaçando dentro de campo. Ele só aproveitou a oportunidade. Estava me ameaçando. O Cleison fala que o Felipe Melo foi covarde. E o Cleison fala que o árbitro estava mal intencionado. Isso aí pode dar punição? Não, e disse mais, que o árbitro o ameaçou durante o jogo. Foi. Essa é uma acusação séria que ele deve a última frase dele. A frase, o árbitro estava mal intencionado, pode dar problema? Não, igual do Jailson? As duas frases podem dar problema para ele. Primeiro, o árbitro estava mal intencionado e o árbitro ficou me ameaçando. Se ele arrumar testemunhas, se alguns outros jogadores o testemunharem a seu favor, ele pode se defender no tribunal disso, Pascoal. Só uma questão, o tribunal iria se reunir hoje, na segunda-feira, e passou para terça, para amanhã. Eu não sei se vai ter tempo hábil de analisar essa súmula aí também na reunião de amanhã.
Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer no Tribunal da Federação Paulista. Não vai dar nada. No julgamento do Jailson, ele não foi punido pela declaração, Pascoal. Ele não foi punido pela jogo na declaração. Não foi pela declaração. Não foi. O assunto em pauta mesmo lá do negócio do Jailson foi a agressão do jogador do Corinthians. Ponto. Não, mas tá aí na E depois pela reclamação veemente. Não cita nada. O Jailson após o jogo falou que eu abusei, que garfou o Corinthians. Não foi, Pascoal. Tá escrito na punição dele. Pega, você lê mesmo. Pegou um jogo pela declaração e 2 pela... Tava lá, reclamação veemente. Ou seja, na hora que ele estava ali em campo. Não, eu acho que tem. Dá uma olhada aí, Você mostrou jogos, 2 pela agressão e um pela fala. Olha, o Henrique... Concordo com vocês, o Cleison deveria ser levado a julgamento pelo que ele disse. Se ele provar que de fato foi perseguido em campo, aí justifica ele. Perseguido pelo árbitro, como ele exatamente. Disse. Justifica até a declaração dele. Olha, o árbitro estava mal intencionado, porque se o árbitro entra em campo a perseguir o jogador, ele não tem uma boa intenção em relação à partida. Se ele conseguir provar isso, ele será absolvido e o árbitro, evidentemente, será punido por isso. Agora, se ele não conseguir provar isso, ele tem que ser punido. O Henrique não pode chegar publicamente e dar uma declaração dessa. Henrique Cruz fala, senhor Armani, final não tem de ser bonita, tem de ser vencida. Opinião de cada um, respeito. Mas aí eu concordo com ele. Não tem jeito. Final é final. Final é final. Hoje faz 55 anos, comentava com você. Em 1963, Santos e Botafogo decidiram a Taça Brasil, que era o Campeonato Brasileiro da época. Não com esse formato, com tantos clubes, eram os campeões de cada estado. O Botafogo ganhou um jogo em São Paulo, o Santos ganhou um jogo no Rio de Janeiro e houve uma terceira partida, porque não havia pênalti, etc e tal, prorrogação, nada disso. Então marcou-se um novo jogo. E hoje faz 55 anos desse jogo. 1963, parece que tinha 11 jogadores em campo que jogaram pela seleção brasileira na Copa anterior. Boa. Dá uma olhada nisso. O terceiro jogo foi onde? O jogo foi no Maracanã também. Foi no Maracanã também, não tinha problema nenhum. Jogava aqui, porque o Santos era super bem recebido no Rio de Janeiro. Acabou 5-0 o Santos. Eu prefiro esse jogo. Olha, ele pegou 2 partidas aí pelo artigo 254, que é praticar jogada violenta. E uma pelas declarações aí, que aí, eu não sei se é aquela dentro de campo ou aquela fora depois do jogo, que é a atitude contrária à ética ou à disciplina. Você preferiria esse jogo. Agora, se o Botafogo tivesse ganho de 1-0 num jogo horroroso, o torcedor do Botafogo ia preferir. Claro, mas eu não estou dizendo que ele não ia preferir. Esse é o negócio. Exatamente. Ou mesmo se o Santos tivesse vencido por 1-0 num jogo horrível, o torcedor do Santos também ia comemorar. Agora, eu procuro futebol bem jogado. Eu não gosto dessas coisas aí. Eu não gosto dessas coisas que aconteceram no jogo aí. Eu quero ver o jogo. Eu quero ver gol. Eu quero ver o jogo. O Rapa tem uma música que ele fala, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Chato caramba. O Rapa é uma das melhores bandas do Brasil. Agora. Calma, não acabou. Olha aí o Marcão, parceiro do Zinho. Marcão polemizando aí, Zinho. Dá uma olhada. Aí, pessoal, acende o sinalizador aí pra ver se o juiz dá mais 5 minutos! Chupa! Tem essa história. Você acha que o sinalizador foi pra dar mais 5 minutos? Henzinho? O sinalizador? Não sei, cara. Assim, foi estranho, né? Eu achei que foi pra tentar mexer com o time do Corinthians, tava mortinho. Piorou. Aí chama prejudicou, você para o jogo, você não viu que vai o técnico tem a chance de conversar com o time, eventualmente montar uma jogada. Então você está dando a prerrogativa do torcedor parar o jogo a hora que ele quer. Mas a se regra tá ruim, se tá bom, é a prerrogativa que tem um amigo. Se tivesse 1-0 pro Corinthians, eu até entender, mas tá 1-0 pro Palmeiras. Não podia entrar sinalizador nem fumacinha, não é isso? Não pode. Eu sou reclame que o Polícia Militar saque@pm.gov.br. E outra, falar que isso daí esfriou o time do Corinthians, então vocês não viram o jogo. Como é que é? Vocês não estavam vendo o jogo, né? Vocês falaram que isso daí esfriou o time do Corinthians, vocês estão de brincadeira. Eu acho que isso daí foi bom para o time do Corinthians conversar com o técnico. O time do Corinthians estava mal. É lógico, o time do Corinthians estava cansado, pregado, assim como o Palmeiras também. Mas tiveram 2, 3 minutos para tomar uma água. Mas isso deu um gás pro Palmeiras, mano. Isso deu gás pro Palmeiras. O Corinthians estava jogando mal. Isso aí deu um gás pro Palmeiras. Deu gás aonde, os caras do Palmeiras, o meio campo do Palmeiras estava morto. Tava morto. Aí o do Corinthians estava voando. Os caras não conseguiam correr. O do Corinthians estava correndo muito. O do Corinthians não conseguia tecnicamente. Sinalizador. Fisicamente, mano. Sinalizador para um time que está numa final de campeonato jogando em casa e perdendo, eu não consigo entender. Não, foi uma besteira. Se tá 1-0 pro Corinthians, os caras fazem, você ainda fala, a torcida tá... Agora, ao contrário, tá perdendo. Sim, foi mal. Na hora quem tava ali, ninguém achou legal, não. Ninguém falou, nossa, E outra coisa, o jogo recomeçou com a fumaça ainda e com o sinalizador.
Se você esperarem. Continuou. Você estava lá. O jogo recomeçou com sinalizador e fumaça. Então valeu pra quê? Parou pra quê? E cabe a punição também também parou. A punição, o ano passado o Corinthians gastou só de punição de fumaça, mais de 200 mil reais. Só de punição desse negócio aí. Pagou, tem que pagar. Essa regra é uma grande imbecilidade, essa regra aí é uma cretinice. Porque vamos supor, Pascoal, 2-0 pro Corinthians e o Palmeiras lá martelando, quase empatando o jogo. O Palmeiras criando 18 chances por minuto. Chega lá um cara, o boneco da arquibancada, acende o sinalizador, aí tá terminando o sinalizador daquele, o árbitro vai reiniciar a partida, o outro acende lá. O cara para o jogo 10 minutos, Pascoal. Você não pode dar pro torcedor a possibilidade dele dar uma parada técnica na partida. Mas isso tá errado, é Pascoal. Orientação, mano, pro árbitro. Não, mas aí é o seguinte, mano, aí eu penso o seguinte, eu também sou contra a orientação, eu acho isso uma babaquice, proibir sinalizador e tal, mas enfim, é proibido. Não, uma vez que é proibido, as torcidas conseguem utilizar esses... Tá boa a conversa aí? Posso continuar? É que ele conversa paralelo, ele esquece que ele está no programa. Não respeitam mais ninguém no programa. Bom, desde o primeiro dia de programa nunca ninguém respeitou ninguém. Se o torcedor consegue parar o jogo, ele pode, usando ele tem uma atribuição de parar o jogo. Essa prerrogativa, o clube precisa ser punido. Claro. Aí não tem jeito. Óbvio. Aí sim. Aí vai ter que alguma punição. Mas é o que a gente fala. É só multa. A regra, multa é muito pouco. Eu não sei. Cara, o brasileiro tá muito chato, eu vou repetir, mano. Eu sou contra o coração do torcedor. Sou contra a proibição de sinalizador. Acho bonito pra burro, acho muito legal a fumaça, acho tudo isso muito legal. Já sergou a fumaça? Mas como tem uma recomendação de parar o jogo quando isso se apresenta na arquibancada, o torcedor acaba modificando o jogo. Flavinho, me surpreende você com esse discurso coxinha, cara. Não. Você que é um cara que transgride quando precisa algumas leis. Sim. Semana passada ele defendeu o capitalismo. Agora ele é coxinha. Você que é um cara que muitas vezes, Flavinho, vai contra o sistema. Eu acho que não tem que parar o jogo. Eu acho que o torcedor tem que continuar fazendo isso, porque o único país da América do Sul que tem essa cretinice, essa idiotice, é o Brasil, cara. Também acho. O sinalizador não é aquele marítimo que matou aquele garoto Kevin Espada. Aquilo ali foi um imbecil, um cretino que levou uma arma praticamente pra dentro do estádio. Esse sinalizador não mata ninguém, gente. Não, isso daí só dá um colorido bonito na arquibancada. O futebol brasileiro tá um lixo. Tá uma grande porcaria. Olha, acho que a regra estúpida é parar o jogo por causa disso. Nós vamos mudar de assunto. Eu não achei que eu ia viver para ver algumas cenas. Olha, eu vi o Flávio Gomes. Não fiz isso. Vestir a camisa do Fluminense. Você não vestiu? Isso eu fiz. Eu vi o Flavinho semana passada defender o capitalismo. Não defendi. E hoje eu vi ele sendo chamado de coxinha e assumir que é coxinha. Agora,